Bom, vamos iniciar então a minha apresentação da abordagem Vembleniana. A partir, né, do conteúdo que foi apresentado na última aula, né, no último material gravado, se identificou, né, no pragmatismo a base, né, a ideia geral inicial referente à perspectiva institucionalista, tá? O próprio período histórico em que ambas as perspectivas foram desenvolvidas tornou que os pensadores pragmatistas, junto com a escola histórica alemã, gerasse, né, a base intelectual que foi dar suporte para o surgimento da visão do institucionalismo original nos Estados Unidos no início do século XX. Dentro dessa abordagem, nós vamos ter aí na figura do Thorstein Veblen a figura, vamos dizer assim, ímpar, né, desse início, né, de perspectiva institucionalista que vai desenvolver uma proposta de adoção, né, de aplicação dos pressupostos darwinistas na análise econômica, tá? Então, o institucionalismo vembleniano ele vai introduzir a perspectiva da abordagem darwinista dos instintos e dos hábitos, né, o surgimento da ação econômica como oriunda de instintos que, dadas as características da raça humana, né, em termos cognitivos, de capacidade de processamento neurológico, na nossa espécie, gera-se hábitos mentais que, por sua vez, no convívio social, na interação social, vão dar origem às instituições. Tá? Então, essa é a perspectiva central da abordagem vembleniana. Dentro dessa ideia, eu vou fazer uma descrição dentro de duas etapas, tá? Uma visão mais teórica dos postulados de Veblen e uma abordagem mais histórica e contextual do ambiente, né, ao qual o institucionalismo original se desenvolveu. Tá? Então, em termos da base teórica proposta por Veblen, um aspecto central, né, é a perspectiva de que a ciência econômica ela deveria adentrar uma nova perspectiva de desenvolvimento teórico baseado no corpo de propostas, né, de base para a investigação científica oriunda do darwinismo. Nisso é importante se destacar que quando se estabelece essa perspectiva evolucionária, né, ela é identificada a partir das bases antropológicas, né, e mesmo fisiológicas que o ser humano apresenta, e a partir disso identificar as categorias evolucionárias, né, no caso aplicadas à ciência econômica, e
dessa forma, identificando os processos de causa e efeito que se identificam na sociedade. Tá? Então, de forma mais específica, Veblen vai se opor a perspectivas teleológicas. O que se entende por teleológicas? São perspectivas econômicas que indicam um fim, né, uma destinação, um caminho pré-definido de processos de causa e efeito no sistema econômico. Tá? Então, isso vai ser verificado tanto na abordagem neoclássica, como na abordagem, por exemplo, marxista. Né? Então, nesse sentido, o institucionalismo original seria uma seria uma proposta intelectual aplicada à ciência econômica que se propõe a identificar caminhos, né, de análise econômica que não se insiram em processos de causalidade pré-determinada. Então, por exemplo, a análise neoclássica ela se caracteriza tanto pelo fato de ser um processo mecânico que gera certos resultantes pré-definidas, né, de posições de equilíbrio. Esse tipo de análise neoclássica, ela vai ao encontro, por exemplo, da física newtoniana, enquanto que a abordagem marxista, apesar de introduzir perspectivas evolucionárias, até pela herança hegeliana do pensamento do Marx, né? A ideia da interação entre síntese e antítese, né? E de tese, antítese e síntese, né? A própria visão do materialismo histórico marxista, mas Marx vai identificar uma tendência de causalidade, de crise do capitalismo e de, por sua vez, de, vamos dizer assim, de fortalecimento das classes proletariadas e um determinado fim já pré-estabelecido na análise econômica. Veblen ele vai se distanciar desses tipos de análises teleológicas, né? Então, teleológica significa você ter um processo de análise que já indica uma causalidade fim pré-definida. Ao se utilizar do pensamento evolucionário, se identifica que os processos eles não têm uma finalidade pré-estabelecida, eles se decorrem de forma dada condições aleatórias, mas dentro de processos e categorias analíticas que podem ser descritas e analisadas. Tá? Para realizar isso, Veblen vai propor, né, a identificação desses processos evolucionários através dos instintos, tá, e dos hábitos mentais, gerando-se então as instituições como padrões comportamentais socializados, né, e regrações, né, normativas que na vida social vão ser identificadas de diversas formas, né, ao longo da história humana. Os instintos, na perspectiva webleniana, são as determinantes, né, os fatores determinantes do surgimento dos hábitos. Né? Então, instintos básicos na espécie humana, como o que ele vai chamar de trabalho eficaz. O trabalho eficaz é um instinto humano no sentido de que a sobrevivência, né, a urgência
busca da sobrevivência via ações, né, definidas, né, no ambiente qual os seres humanos estão inseridos, que gerem certas resultantes, né? E como que isso vai se manifestar? Através de todos os mecanismos que a espécie humana desenvolveu para regular e estabelecer o processo de produção ao longo da história. Então, você tem também o instinto, né, de sobrevivência, né, o instinto parental de manutenção da prole e da garantia da sobrevivência dessa prole nos períodos futuros, né? Então, tudo isso aí, esses instintos básicos vão determinar a emergência de certos hábitos, ou seja, certas inclinações mentais que vão determinar o comportamento humano. Esses hábitos, eles são desenvolvidos, né, e contextualizados dentro de um ambiente social, né, que pode ser analisado em termos históricos, né? Então, você pode analisar isso dentro de instituições estabelecidas ao longo da história humana, mas o que é importante entender sem uma destinação fim pré-estabelecida. Então, ao mesmo tempo, o surgimento desses hábitos se dão através da originação de certos instintos básicos que se manifestam em um contexto histórico, né? Mas dadas as condicionantes históricas, sociais, né, até contextualizadas em regiões, né, em condições geográficas específicas, é previsível, né, que haja constantemente mudanças e transformações que reelaborem a forma como esses instintos e esses hábitos são operacionalizados no sistema de produção. Então, certas práticas habituais, elas podem se transformar em processos descontextualizados frente ao desenvolvimento de novas tecnologias, de tal sorte que surge uma necessidade ou uma tendência de readequação de hábitos do passado e novas condicionantes presentes frente ao surgimento de novas tecnologias, né? Então, Veblen faz essa diferenciação dinâmica entre os hábitos, dando origem a instituições, e, ao mesmo tempo, as inovações tecnológicas, né, o desenvolvimento do conhecimento humano, gerando pressões ou manifestando novas oportunidades ou novos caminhos de organização social que pressionam a transformação institucional, né? Então, há sempre esse processo de mudança institucional oriunda de hábitos arraigados frente a novas tecnologias, novas formas de se produzir, né? Quando se pensa nisso no ambiente econômico especificamente, gerando essa interação dinâmica entre as tecnologias e as instituições, né? E isso dentro de um caminho de mão dupla, ao mesmo tempo que você tem a perspectiva de que os hábitos individuais dão origem a padrões mentais, né? Padrões institucionais que se coletivizam, se tornam sociais, se tornam coletivos. Por outro lado, o condicionamento social através das instituições sobre, né, estabelecendo padrões,
mentais sobre os indivíduos. Então, há uma relação de micro e macro e de macro e micro, né? Então, certas pressuposições, certas inclinações habituais individuais ao longo da história humana tendem a gerar certos hábitos e instituições, mas, por outro lado, as próprias instituições, no sentido das normativas, né, coletivas, termos legais, econômicas, né, e mesmo culturais, estabelecem padrões que condicionam a forma dos indivíduos desenvolverem hábitos mentais. Então, é uma relação de mão dupla. E, ao mesmo tempo, essa relação entre instituições e tecnologia também se dá de mão dupla, ou seja, as instituições elas condicionam o surgimento de formas, né, padrões produtivos que induzem a emergência de certas tecnologias, que por sua vez essas tecnologias, dado um espectro aí de possibilidades, indicam caminhos, né, de trabalho eficaz que condiciona o surgimento, a transformação das instituições. Então, há também uma relação de mão dupla entre as instituições e as tecnologias. Tá? Então, nesse sentido, o pensamento de Veblen, ele se defronta, né? Ele propõe uma perspectiva nova em relação tanto à abordagem clássica, convencional, da economia política clássica, quanto principalmente o marginalismo, né, neoclássico. Né? E, ao mesmo tempo, uma perspectiva crítica à abordagem neoclássica, mas que não introduz uma teleologia, ou seja, uma destinação fim ao sistema capitalista pré-estabelecida como a visão marxista. Tá? Bom, quanto à questão do contexto social ao qual a abordagem de Veblen estava inserida, né, o institucionalismo original como um pensamento, uma abordagem norte-americana, ela sofreu influência, né, das próprias características da sociedade americana daquele momento histórico do final do século XIX e início do século XX. Os Estados Unidos, né, desde do seu surgimento, tiveram como forças sociais, né, indicando a como que os Estados Unidos iriam se constituir, um conflito, né, interno entre uma visão mais democrática e coletivista, né, favorável ao surgimento de classes médias abrangentes, e uma perspectiva industrial ou, vinculada à expansão capitalista e à concentração econômica em certos setores. Né? Então, essa perspectiva de ambivalente nos Estados Unidos vai se defrontar com um conflito, né, central, que foi a Guerra da Secessão, né, em função da escravidão. Né. Então, de certa forma, o período pós a Guerra da Secessão vai ser um período marcado pelo fortalecimento dos interesses industriais capitalistas nos Estados Unidos, né, em detrimento daquela visão rural interiorana, né, do sul dos Estados Unidos. Esse conflito de perspectivas vai dar origem ao período de expansão capitalista dos Estados Unidos do final do século XIX, que vai dar origem, né, a um processo de concentração econômica, de maior desigualdade econômica entre as classes sociais nos Estados Unidos e, por fim,
o surgimento de um pensamento liberal no sentido norte-americano, que seria um pensamento da sociedade civil norte-americana se organizar através do amparo das instituições, ou seja, do, 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 da organização, né, das estruturas democráticas dos Estados Unidos, como um anteparo aos interesses econômicos e concentradores de renda da elite econômica norte-americana, né? Aquele período dos barões, né? Dos grandes capitalistas dos Estados Unidos, né? Aqueles que concentravam grandes parcelas, né, da economia norte-americana, vai dar origem a um processo liberal, como os americanos denominam, né, de fortalecimento da organização social, em via organização política, mas também via os sindicatos, né, e, e da própria fortalecimento da sociedade civil norte-americana no sentido de estabelecer regramentos, ou seja, fortalecer o papel do Estado norte-americano como um garantidor de certos direitos da sociedade civil frente ao processo de concentração econômica capitalista vigente na virada, né, no final do século XIX e início do século XX. Então, dentro dessa perspectiva que o institucionalismo original vai se fortalecer e vai se expandir como o representante dessa articulação teórica, né, no campo da economia, que ao mesmo tempo critica ou se opõe às resultantes da abordagem neoclássica, que, de certa forma, amparavam esse processo de concentração econômica e expansão capitalista nos Estados Unidos, mas não recaindo numa visão mais radical, né, de ruptura do capitalismo e na originação de um novo sistema socialista, né? Então, é uma visão de fortalecimento da sociedade civil, buscando a transformação, né, progressista da sociedade civil do próprio Estado norte-americano como um anteparo ao processo de concentração de renda e de crescente desigualdade social na virada do século dos Estados Unidos. Isso vai ser as raízes, né, esse processo vão ser as raízes do próprio processo norte-americano de igualitário, de maior igualdade social dentro de um sistema de economia política burguesa baseada numa democracia, né, representativa. Então, dentro dessa perspectiva econômica e social que o pensamento de Veblen vai se inserir, né, e vai dar origem a várias outras abordagens, a outros pensadores que vão ter no campo econômico uma, um interesse especial no desenvolvimento, no fortalecimento de instituições sociais que garantam a maximização, no sentido abrangente do termo, né, não no sentido marginalista, mas da ampliação de direitos sociais e de redução da desigualdade econômica. Tá ok? Então, vocês devem agora ler o texto, né, disponibilizado para a atividade 2 e desenvolver o problema proposto. Tá ok? Até mais.